Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Já temos o chaveamento da Liga dos Campeões, os confrontos das oitavas de final, todos definidos, e o caminho até a final também. Esse vídeo é para falar especificamente sobre dois confrontos, os dois envolvendo os clubes aqui de Madrid, mas também para trazer para vocês o panorama geral do chaveamento e atenção que vou falar sobre Endrick também, porque tem notícia interessante. Se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, o objetivo é chegar a 150 mil por aqui. Deixem o like e os comentários, mas bora falar sobre esse sorteio da Liga dos Campeões. Para surpresa de 0 pessoas, teremos de novo Real Madrid contra Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões. É a 5ª temporada consecutiva que essas duas equipes se enfrentam em mata-mata da Champions. E nessa temporada, Real Madrid e City já se encontraram na fase de Liga. O jogo aconteceu em dezembro, foi o último jogo do ano de 2025 do Real Madrid na Liga dos Campeões. Derrota 2-1 para o Manchester City no Bernabéu. Mas se a gente tira esse jogo e concentra só em eliminatórias, é que parece que nos últimos anos não existe ano em que Real Madrid e Manchester City não se encontrem na Champions e, portanto, só um dos dois seguirá vivo na competição depois dessas oitavas de final. Trazendo para vocês detalhes de todas essas eliminatórias e informações e números. Primeiro, são 4 eliminatórias de Champions consecutivas entre Real Madrid e Manchester City. Nesse recorte recente está 3-1 para o Real Madrid. O Real Madrid classificou em 3 e o City classificou uma vez. Se a gente for para o recorte de todas as eliminatórias entre essas duas equipes, são 6 na história da Champions. Em 4 o Real Madrid passou, e em 2 o Manchester City passou. 2024-25 essas duas equipes se encontraram no playoff. E o Real Madrid eliminou o City vencendo os 2 jogos. A eliminatória foi decidida no Bernabéu. Na temporada 2023-2024, as duas equipes se encontraram nas quartas de final. E aí tivemos 2 empates, com a eliminatória sendo decidida no Etihad e o Real Madrid ganhando nos pênaltis, com aquele último pênalti cobrado pelo Rüdiger, que eu sei que vocês lembram. 2022-2023, as duas equipes se encontraram nas semifinais. Aí a gente teve um empate no jogo de ida no Bernabéu. E a volta foi aquela goleada 4-0 do Manchester City para cima do Real Madrid, com o Bernardo Silva voando e deixando o Real Madrid enlouquecido. No ano anterior, 2021-2022, os dois times se encontraram nas semifinais. E aí a gente teve aquela eliminatória histórica com o Real Madrid perdendo 4-3 lá no Etihad e o Rodrigo aparecendo para fazer 2 gols em 1 minuto e meio, colocar o Real Madrid no jogo e levar o Real Madrid para a final da Liga dos Campeões em 2022. Essa foi definida no Bernabéu. Dessas últimas 4, a gente teve 2 definidas no Bernabéu e 2 no Etihad. O Real Madrid passou em uma no Bernabéu, em 2 no Bernabéu e 1 no Etihad, e a outra do Etihad passou o City, nesse recorte das últimas 4. Se a gente voltar lá atrás, 2019 e 2020, a eliminatória foi entre pandemia, porque o primeiro jogo foi no Bernabéu, vitória do City 2-1, e o segundo jogo a gente já estava na pandemia, foi na Inglaterra, vitória 2-1 do City, o City venceu os 2 jogos e passou para as quartas de final. Esse foi o único duelo entre as duas equipes até agora nas oitavas. E lá em 2015 e 2016 a gente teve um encontro também entre essas duas equipes em mata-mata, semifinais 0-0 e 1-0 para o Real Madrid no Bernabéu. Só que a diferença é que nesse de 2015 e 2016 o Guardiola não era o técnico do Manchester City, era o Pellegrini. Então a gente tem o Guardiola enfrentando o Real Madrid em 5 eliminatórias, o City passando em 2 e o Real Madrid em 3. O Guardiola enfrentando o Carlo Ancelotti em 4, nesse recorte é 3-1 para o Real Madrid. E o Real Madrid enfrentando com o Zidane, 2 dessas, 4 com o Ancelotti, 2 com o Zidane. E as 2 com o Zidane, o Real Madrid passa 2015, 2016 e cai na 19-20. Então, só pra gente ter um recorte. Porque agora a gente vai ter uma nova história.
É o Guardiola contra o Arbeloa, e aí a gente tem um picantezinho mais nessa eliminatória, por quê? Porque o Arbeloa era o braço do José Mourinho naqueles duelos históricos entre o Barcelona do Guardiola e o Real Madrid do Mourinho. Então a gente vai ter esse reencontro do Arbeloa agora como técnico, com o Guardiola como técnico do Manchester City, é mais uma pimentinha. Se a gente for olhar, somando todos os jogos que essas duas equipes se enfrentaram, o City já é o time inglês que o Real Madrid mais enfrentou na Champions, e olha que a gente tá falando de enfrentamentos recentes, porque o Manchester City e o Real Madrid se encontram nesse século. O século passado não se encontraram em Liga dos Campeões, porque o City também agora é que cresceu e tá um constante dentro da Champions. São 15 jogos entre essas duas equipes na história da Champions, 5 vitórias para cada lado, 5 empates, 25 gols marcados pelo Real Madrid, 26 pelo Manchester City. Então é um duelo muito equilibrado historicamente e que é muito repetido nos últimos anos em mata-mata. A verdade é que as duas equipes chegam em uma temporada irregular, a gente pode dizer. O City faz uma temporada de altos e baixos, agora conseguiu uma constância e tá na briga ainda pelo título da Premier com o Arsenal. E o Real Madrid faz uma temporada muito irregular, trocando de técnico, mas também tá na briga pelo título de La Liga com o Barcelona. Então são duas equipes que estão irregulares, mas acho que o City já se encontrou melhor, até porque tem um técnico de mais tempo, e o Real Madrid ainda é uma incógnita. E é uma incógnita ainda maior o Real Madrid, porque a gente não sabe como é que o Mbappé vai chegar para esse duelo. Na temporada passada, nos playoffs, o Mbappé marcou 3 gols em 2 jogos contra o City. O ponto é que agora o Mbappé tem um problema no joelho esquerdo, a gente não tem o tempo de baixa do Mbappé, talvez ele não chegue para esse duelo. O jogo de ida vai acontecer o 10 ou 11 de março no Bernabéu, o jogo de volta é 17 ou 18 no Etihad. Ida em Madrid, volta na Inglaterra. Isso porque o City ficou melhor classificado entre os 8, então define em casa. E aí a gente não sabe qual a real condição do Mbappé, como é que ele vai chegar para esses duelos. Se o Mbappé é a grande dúvida, a gente tem 2 boas notícias. A primeira é Vinícius Júnior, que soma aí 6 gols nos últimos 5 jogos, é um cara extremamente decisivo para o Real Madrid em Liga dos Campeões. E a outra grande notícia é a volta do Rodrigo. O Rodrigo, que é um dos grandes carrascos do City na Champions, são 5 gols em 10 jogos. Lembrando a eliminatória, no último jogo que o Real Madrid perdeu, o Rodrigo marcou o gol. E lembrando, claro, sempre essa eliminatória que o Rodrigo faz aqueles 2 gols lá em 2021, 2022 e acaba com o sonho do Manchester City naquela temporada. O Rodrigo tá de volta, ele cumpriu 2 jogos de suspensões e não disputou os playoffs da Champions com o Benfica, mas tá de volta, ele teve um problema também muscular, tá recuperado, então o Rodrigo e o Vinícius devem estar à disposição do Arbeloa para esse jogo, e a grande incógnita é saber como está Kylian Mbappé. Próximos dias traremos mais informações em relação a isso. O outro duelo envolvendo o clube aqui de Madrid é o Atlético de Madrid contra o Tottenham, um duelo inédito na Liga dos Campeões. Essas duas equipes só se enfrentaram uma única vez em jogo oficial, foi na Recopa de 1963, e o Tottenham goleou o Atlético de Madrid 5-1. As duas equipes nunca se enfrentaram na Champions, então é um duelo novo. O Atlético de Madrid é um time que dos 3 espanhóis é o que vem mais carregado de jogos para esse jogo, porque tá vivo na Copa do Rei, inclusive próxima semana define se vai ou não para a final, tem a vantagem no jogo de ida contra o Barcelona nas semifinais, e tá disputando La Liga e disputou os playoffs da Champions. O Tottenham vem sem esses jogos de playoffs, porque classificou entre os 8, o que foi visto como quase um milagre, porque o Tottenham tá brigando quase para não cair na Premier. Então, dentro dos 2 rivais que o Atlético podia pegar, Liverpool ou Tottenham, o Tottenham, em teoria, é mais acessível. Agora, vamos ver como é que o Atlético vai chegar também para esses duelos. Jogo de ida aqui em Madrid, 10 ou 11 de março. Jogo de volta lá em Londres, 17 ou 18 de março. Os times vão ter pouco tempo para se preparar para esses jogos e vamos ver como é que as duas equipes vão chegar. Chaveamentos. Além do sorteio das oitavas, a gente já tem o quadro definido de que times vão enfrentar que times até essa possível final. A gente tem PSG e Chelsea, que vai pegar nas quartas de final quem passar Galatasaray ou Liverpool. Real Madrid e City, que quem passa pega nas quartas de final Atalanta ou Bayern de Munique. E aí desse lado, PSG, Chelsea, Galatasaray e Liverpool se enfrentam em uma semifinal, quem passar. Real Madrid City, Atalanta Bayern se enfrentam em uma semifinal, quem passar. Do outro lado do quadro, a gente tem Newcastle Barcelona,
Atlético de Madrid e Tottenham, ou seja, a gente pode ter quartas de final entre duas equipes espanholas. Barcelona e Atlético, se passarem, se enfrentam nas quartas de final, ou podemos ter um duelo inglês. E na parte de baixo, Bodo Glimt Sporting contra Bayer Leverkusen e Arsenal. Daí sai a outra quarta de final, e desse outro lado da chave, Newcastle, Barcelona, Atlético e Tottenham. Um desses vai para a semifinal, Bodo Glimt Sporting, Bayer Leverkusen e Arsenal. Desse lado, o outro vai para a semifinal. Então a gente tem, se o Real Madrid for avançando e Barcelona ou Atlético forem avançando, a gente tem a possibilidade de um El Clássico na final ou de um Derby de Madrid na final. Derby de Madrid já aconteceu 2 vezes, El Clássico nunca aconteceu uma final El Clássico na história da Champions, e existe essa possibilidade, mas claro, tem muita água para passar embaixo dessas pontes. E para terminar, hoje, além dos sorteios de Champions, a gente teve sorteios de Europa League. E atenção, porque o Endrick vai estrear na Europa League com o Lyon, jogando na Espanha, vai enfrentar o Celta de Vigo. No sorteio, o Celta pegou o Lyon, o jogo de ida é aqui na Espanha e o jogo de volta é na França. Portanto, se o Endrick tiver à disposição, que deve estar, a estreia do Endrick na Europa League, porque ele não jogou a fase de liga, não podia ser inscrito, apesar de estar no Lyon nos últimos 2 jogos, vai enfrentar o Celta de Vigo na estreia dele na Europa League. O Endrick, que já marcou 2 gols contra o Celta de Vigo numa eliminatória de Copa do Rei da Espanha, nas oitavas de final lá atrás, naquela Copa que o Endrick foi o rei da Copa, mas depois acabou não jogando a final. O Endrick marcou 2 vezes contra o Celta de Vigo para classificar o Real Madrid naquele então, e agora teremos esse reencontro. Dos espanhóis, tá todo mundo vivo, tirando os 2 que caíram na Champions, o Villarreal e o Atlético de Bilbao. O resto tá todo mundo vivo em competições europeias. A gente tem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid vivo nas oitavas da Champions. A gente tem Celta de Vigo, Betis vivo nas oitavas da Europa League, e temos o Rayo Vallecano vivo nas oitavas da Conference League. O Celta enfrenta o Lyon, o Betis enfrenta o Panathinaikos, o Betis que se classificou direto nos 8 primeiros, e o Rayo Vallecano que pega o Samsun Sport da Turquia na Conference League. Então a gente tem aí vários times espanhóis, porque a Espanha ainda está tentando conseguir colocar mais um time na Champions. A briga hoje pelo coeficiente, assim, quanto melhor os times vão na temporada anterior de cada país, melhora o coeficiente, e aí os 2 times que tiverem melhor desempenho em competições europeias colocam mais um time na Champions na temporada seguinte. A Inglaterra praticamente classificou todo mundo nas oitavas, já está garantido o 5º inglês da Premier jogando a Champions na próxima temporada, e tem uma briga entre a Alemanha e a Espanha nesse momento. São pouquinhos os pontos que separam para saber quem vai ter a 5ª vaga. Então, se os espanhóis da Champions e os espanhóis da Europa League e o espanhol da Conference League forem bem, avançarem, a possibilidade de ter um 5º espanhol na próxima temporada na Champions, ela é grande. Então, veremos mais um ponto para nós analisarmos nos próximos vídeos. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscreva no canal, deixem like e comentem. E claro, que voltarei nos próximos dias, porque assim, tem uma semaninha aí, hein? Pouquinho tempo entre Champions e Champions. Então, voltaremos, obviamente, para falar muito das oitavas de final da Champions. Beijo para todo mundo, ótima sexta, ótimo fim de semana, e eu volto com mais vídeos para vocês nas próximas horas.